Sábado abençoado, deleitoso na presença de Yahushua. Hoje dia 30/8. Passa depressa, né? Dia 30 do mês 8 de 2014. Queremos compartilhar com vocês, para nosso aprendizado pelo Espírito da Verdade, sobre a experiência de Salomão, a sabedoria que lhe foi dada pelo Espírito da Verdade. E nós vamos aqui extrair alguns textos, algumas citações escriturais que, sem dúvida alguma, vão nos convocar para um raciocínio espiritual e não intelectual. Há outros exemplos nas Escrituras que dão inferência clara ao que vamos falar. O caso, por exemplo, da mulher adúltera, né? Quando o nosso Salvador amado responde para os seus algozes, inimigos, ávidos por apedrejá-la: quem tiver sem pecado atire a primeira pedra. Você não vai encontrar esta expressão em nenhum livro escritural, nem na Torá e tampouco no Taná, e muito menos na Nova Aliança, porque são expressões de sabedoria dada pelo Espírito da Verdade. Elas não estão inseridas dentro de um corpo escritural, não são citações escriturais, são dadas pelo Espírito da Verdade. É por isso que as Escrituras também afirmam que a letra mata. Matar o que é? É tirar a vida mesmo espiritual. A letra mata, o Espírito vivifica. Humildemente falando, eu tenho lidado aí com alguns comentários, respondendo alguns meninões a respeito do hebraico, né? Dizendo que eu estou falando contra o mal de professores de hebraico. Não, isso não tem fundamento pelo seguinte: o hebraico moderno que se pratica hoje em El Shuru, através de várias escolas, inclusive pela internet, se você quiser aprender o hebraico moderno, está aí, forma gratuita ou mesmo paga. De modo algum, o hebraico moderno hoje tem autoridade, note bem, de afirmar-se como espiritual, dado pelo Espírito da Verdade, pela sabedoria do Espírito. E nós vamos daqui a pouco, então, caminhar para 1 Reis, capítulo, onde trata da sabedoria de Salomão, no capítulo 3. Mas nenhuma escola, nenhum professor de hebraico no mundo tem autoridade para ensinar com veemência, com certeza absoluta, as pronúncias dos nomes verdadeiros e outros afins a outros assuntos ligados às Escrituras Sagradas, se não for pelo Espírito da Verdade. É isso que eu quero dizer. Nós não somos contra o professorado hebraico, as escolas hebraicas. Pelo contrário, né? Acho que deve até existir. Se você quer falar o hebraico, é um direito seu, uma escolha sua. Eu conheci um cidadão que estudou mais de 2 anos diretamente com um rabino hebraico, mas teve que rever a sua posição quando começou a pesquisar espiritualmente os ensinamentos escriturais. É isso que eu me refiro. Agora, se você quer estudar hebraico, fazer pós-graduado em hebraico, doutorado em hebraico, mestrado em hebraico, isso aí é problema seu, não é mesmo? Mas espiritualmente falando, você não vai conseguir. Você não vai conseguir prosperar espiritualmente sem a presença do Espírito da Verdade. Você vai prosperar intelectualmente. Pode até, note bem, pode até coincidir, né? E o que ensinam no hebraico
gramatical coincidir com a realidade espiritual. Por que não? Pode, mas isso não é garantia 100%. Pode acontecer, pode acontecer. Então, nós destacamos aqui a preferência pela sabedoria do Espírito. Deu para entender? Vamos ao caso de Salomão. Salomão pede ao Altíssimo e ao que lhe dê sabedoria. Eu não vou entrar aqui na discussão se o nome do Altíssimo era Yahvé, se o nome do Altíssimo era Elohim. Nós temos aqui a nossa posição já definida sobre isso, mas vamos ao assunto relacionado à sabedoria de Salomão. Um exemplo aqui. Quando aquelas mulheres chegaram diante da sabedoria de Salomão, que já havia recebido pelo Espírito da Verdade, ele pediu ao Altíssimo que lhe desse o quê? Sabedoria. E o Todo-Poderoso não só lhe deu sabedoria, como riqueza. E as pessoas ficaram surpresas com a sua forma de responder. A sua forma de responder. A rainha, inclusive, e saiu de lugares tão distantes para ir admirar aquela sabedoria que Salomão havia recebido. Mas em determinada situação em que duas mulheres, veja bem, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: "Ah, meu amo", esse senhor aqui ficaria bem complicado, né? Eu e essa mulher, ela fala, moramos na mesma casa. Eu tive um filho estando com ela naquela casa. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali, apresentando sua posição diante do, desafiando, né, entre aspas, ali a sabedoria do rei, o que ele iria responder. E o que o rei vai responder, você não encontra em nenhuma citação da Torá, do Taná, não é mesmo? Obviamente, não era uma citação da Nova Aliança, porque o fato se dera no Antigo Testamento. De noite morreu o filho dessa mulher, porque se deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, enquanto dormia, a sua serva tirou do meu lado, a tua serva, chamou a mulher de serva, tirou do meu lado o meu filho, deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, né, percebi que não era o filho que eu dera à luz. A mãe conhece seus filhos, e como estava de noite, ela não teve a identificação correta. Então disse a outra mulher: "Não, mas o vivo é meu filho. O vivo é meu filho. E o teu é o morto." Mas essa diz: "Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo." Assim falaram perante o rei. A que estava mentindo, sem dúvida alguma, sabia, né? Que estava mentindo. Disse o rei: "Esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho, o morto." E esta outra diz: "Não, o morto é teu filho, meu filho vivo." Disse mais o rei: "Você não vai encontrar isso aqui em nenhuma citação escritural. Foi dada pelo Espírito da Sabedoria, que nós vamos ainda estender mais um pouco sobre esse assunto." Disse mais o rei: "Trazei-me uma espada." E trouxeram uma espada diante dele.
ordenou o rei: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, disse ao rei, pois as suas entranhas se lhe esterneceram pelo seu filho: ah, meu amo, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Não era dela mesmo? Não era dela mesmo? Então respondeu o rei: dai a primeira ao menino vivo, de modo nenhum mateis. Esta é a sua mãe. Quando todo Yashoru ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei porque viu que havia nele a sabedoria de Al-Hul-Hin para fazer justiça. Quando todo Yashoru ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Al-Hul-Hin para fazer justiça. Agora vamos ainda a 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. E para você essa mensagem também, viu, meninão que nos assiste aí, que tem mandado alguns comentários contraditórios. Contraditórios entre aspas, né? Porque na realidade aqui nada modifica. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 7 e 8. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil, não para ficar discutindo na internet, falando abobrinha. Para o que for útil. A um pelo Espírito é dada o que? A palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Palavra da sabedoria, palavra da ciência. O que é ciência? Espiritualmente falando. Pesquisas mais profundas pelo Espírito da verdade, que é dada pelo Espírito. Aqui não está falando que essa ciência, esse conhecimento, essa sabedoria é dada por uma faculdade humana. Embora sejam necessários, conforme já disse, se você quer estudar hebraico, fazer curso de hebraico e tal, direito seu. Agora, revelações do Espírito são dadas exclusivamente pelo Espírito da verdade. Senão você vai ser analfabeto espiritualmente pro resto da vida. Você pode ter 1000 diplomas de hebraico e ser um analfabeto espiritual. É isso que eu quero dizer, ô meninão. Eu nem sei o nome dele, é para ter um nome meio similar a hebraico. A operação de milagres. A um pelo Espírito, sabedoria, conhecimento. Então o que nós queremos realmente passar para as pessoas, e esta reunião de hoje trata deste assunto, deste tema tão importante, né? Discernindo as coisas espirituais pelo Espírito de Yahushua. As Escrituras afirmam que as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Não há a mínima possibilidade de se discernir o que é espiritual intelectualmente. Não há a mínima possibilidade. Exemplos escriturais nós encontramos inúmeros nas Escrituras Sagradas. O emissário Shaul, o apóstolo Paulo, diz que a mensagem que ele pregava, a mensagem salvífica, não consistia em palavras de sabedoria humana, mas da demonstração do poder. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, dos poderosos deste mundo que se aniquilam. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 6.
Não. Falamos da sabedoria de Yahu-Lim, oculto e mistério, a qual Yahu ordenou antes dos séculos para nossa glória. Agora, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ou sacrificado o Morriul da glória, o Rei da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram à mente humana, são as que Yahu preparou para os que o amam. Agora veja o versículo 10. Yahu-Lim, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Yahu-Lim. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Yahu-Lim, senão o Espírito de Yahu. Há várias citações escriturais que nos desafiam a pensarmos mais espiritualmente. Capítulo 3, a partir do verso 1, o emissário Shaul diz: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Yahushua. Viu, meninão? Como a meninos. Meninos são aqueles que estão com a sua mente voltada para as coisas intelectuais, mesmo se dizendo espirituais.